Boa noite, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um domingo, mais um dia de análise. Vamos ver o nosso gráfico semanal do Ibov e ver como é que as coisas estão. Vocês estão animados aí com a queda que aconteceu na última semana em muitos ativos? Eu fiquei animado, mas também não deixei de estar preocupado, tá? Fiquei um pouquinho também preocupado. Me chama a atenção essa queda. Sexta-feira foi até bonita, teve uma recuperação bonita. Mas o que me preocupa é que a gente volta para o canal de baixa no mensal. Não necessariamente significa que vamos ter quedas aí sempre, né? Sinal disso foi ter uma queda durante a semana e na sexta tem uma recuperação bonita de 2% no Ibov. Mas voltar para o canal de baixa no mensal me deixou um pouco apreensivo. De qualquer modo, tivemos a inscrição de mais uma pessoa no canal, saímos do número 246, que estamos, acho que tem um mês mais ou menos que a gente não sai desse número. Seja bem-vindo, meu amigo. Espero que você possa aproveitar o nosso conteúdo. E aproveito para pedir a você que interaja com a gente, né? Deixe seus comentários. Se a gente errar, faça crítica. Se a gente acertar, faça elogio. Mas participe. Isso ajuda bastante, bastante mesmo. Tanto que eu até peço que se você tiver, que a galera se fez algum trade aí, aproveitando o nosso estudo também como base, deixar esses comentários. Isso é legal. Eu fico muito feliz quando dá certo, né? E vou ficar também triste se por acaso der errado, porque afinal, a análise técnica, ela dá uma projeção do que pode acontecer, né? Não necessariamente vai acontecer. Por isso, aproveitando a deixa, já faço a advertência, né, pessoal? A gente não faz indicação de compra ou venda de ativos. O que a gente faz é um estudo de análise técnica com caráter informativo, caráter educativo, para que você possa, a partir dos nossos estudos, fazer o seu dever de casa, tá? E decidir se vai investir ou não. Lembrando que os riscos em investimento em renda variável são muito maiores do que vários outros tipos de investimento. Também os ganhos são muito mais satisfatórios. Beleza, dito isso, quero aproveitar e pedir, cara, deixe seu like. Se inscreva se você não for inscrito no canal e ative as notificações para você ter as informações aí em primeira mão. Beleza? Passando por tudo isso, acho que não tem mais nada a ser dito. Vamos ao que nos interessa, que é o nosso Ibov, né? Claro. Chegando o nosso Ibov no diário, o que é que a gente teve? Uma queda. Caramba, deixa eu ver aqui. Uma queda de 9% em alguns dias, em 4 dias, né? E uma recuperação que acabou sendo uma queda de 6,59% na semana, aproximadamente, né? Então, poxa, contei de cá de cima, contei errado, peraí. Chegamos a ter de uns 8% e atualmente estamos numa queda de 5%, né? Vamos ser mais justos. E o nosso Ibov, por onde andas? No diário, cara, a gente vê que a gente, né, ficou lateralizado e essa lateralização aumentou um pouquinho mais. A gente pode até apontar aqui, ó, um ombro e cabeça e ombro no diário. Não tinha me apercebido disso. Tô vendo agora, tá? A gente pode ter aqui, ó, ombro, ombro, cabeça, né? Perfeitinho, muito bem feitinho, então não vou nem questionar isso aqui, tá? O alvo vem aqui, não necessariamente aqui, a gente tem que traçar uma reta aqui, tá? Tecnicamente, o que é que a gente faz? Isso. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Tem. Tecnicamente, o que é que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Tá? Na cabeça até mais ou menos o ombro. Essa seria aqui a linha do pescoço, neckline. Aqui seria mais embaixo. Tá? E aí dela
Não, acho que eu tô fazendo errado. A linha do pescoço é cá, cara. Deu um branco agora, né? A gente tem que identificar a linha, a neckline. Acho que a neckline é aqui mesmo. Seria nesse ponto aqui, aproximadamente, tá? A gente traça um ponto da neckline a gente traça pra aqui pra baixo. Mas eu tô achando que a retração foi muito. Quer dizer, a queda não deveria, no caso, segurar aqui, tá? Mas, é, deu um branco agora, pessoal. Pesquisem aí a questão do ombro, cabeça e ombro. Como é que você faz a medida, tá? O certo é a gente traçar para a linha do pescoço e da linha do pescoço a gente vê a projeção para baixo, né? Eu imaginei no primeiro momento traçar daqui até aqui, mas eu fiquei em dúvida onde é que seria essa linha do pescoço. Para a gente poder pegar a mesma barra, botar abaixo dela para ver o alvo. Eu penso que o alvo seria aqui embaixo, né? Não foi ainda, chegou próximo, também não necessariamente precisa ser igualzinho, mas chegou próximo. Pode ser que a figura terminou agora. Cara, eu nem vi isso semana passada, né? Senão tinha já alertado vocês, mas enfim. A gente deu uma lateralizada, meio, fez esse ombro, cabeça e ombro, mas foi para uma projeção mais em cima, mas continuamos meio que de lado ainda na semana. Com exceção para alguns ativos que sofreram bastante, apanharam bastante nessa última queda, tá? Mas tivemos uma recuperação nos 109 mil pontos, segurou, recuperou. Eu vejo que aqui a gente vai ter uma recuperação até mais ou menos os 114 mil pontos, penso eu, tá? Tocar nessas médias móveis e dar uma sentida. Dar uma sentida, mas o pensamento seria da gente vir pra cá. E a gente pode fazer isso aqui, ó. Sem medo de ser feliz, tá? Esse pavio aqui chama atenção. Esse pavio aqui também chama atenção com esse candle, tá? Positivo, um candle interessante, com volume interessante também, tá? Vocês vejam que o volume na venda foi muito grande, mesmo assim, nesse ponto aqui, os vendedores tiveram uma certa reação e seguraram 109 mil pontos, né? Abriu aqui, desceu um pouquinho, a galera comprou, né? Teve uma certa resistência nos 112 mil pontos, beleza, normal, porque é um ponto de resistência, então normal. Bateu em 61 ponto de fio, inclusive. Mas, nessa perspectiva, penso eu que a gente vai vir para os 114 mil pontos, na melhor das hipóteses, os 115 mil. E aqui tem uma sentida, tá? Aqui vai ser, assim, durante a semana, pontos de atenção nas médias móveis, tá? E especialmente em 50% de fio, 114.900 e 38,2 de fio para o Ibov. 38,2 de fio vai ser um ponto mais tenso, mais crucial. Deve ter uma, uma resistência aqui muito mais forte, tá? Né? Se vai ser nessa semana, não dá pra gente ter certeza. Mas que eu acredito que a gente vai vir aqui por 114 mil pontos, com certeza. Isso aí eu posso afirmar para vocês com uma certeza maior. Vamos ver os outros indicadores como é que andam. IFR foi nos sobrecomprados, sentiu, está se recuperando. Então, o normal é vir sobrevendidos, perdão, nos sobrecomprados, tá? Normal isso no FR, ponto positivo. OBV deu uma sentida, deu um zigue-zague aqui, deu uma sentida aqui em pontos de suporte, tomou choque, tá botando para cima, tem espaço para subir também. E MACD não dá essa perspectiva ainda de que está girando o movimento, tá revertendo esse movimento de queda, né? A princípio a gente pode afirmar que sim, porque deu uma diminuída, né, entre um e outro, interessante. Deixa eu ver quanto é que fechou esse aqui. 631, 668. Então dá 37, né? Se a gente for pegar esse anterior, você vê que... Oxente. Venha, meu filho. 894. 894. Para 600. Tem alguma coisa menos 600. Negócio estranho. Menos 90. Ah, é porque eu tava olhando o errado, tá?
277 foi para 600, né? E 600 foi para 668. Então vejam que dá uma freada, beleza? Pode estar dando sinal de que vai mudar o direcionamento, né? Mas isso aí a gente teria que acompanhar para ter uma definição melhor, tá? E na segunda, na terça, a gente teria essa definição melhor. Mas enfim, MSD ainda não dá esse sinal, OBV já dá, IFR já dá também. Chegou na parte mais barata, digamos assim, e a tendência é vir de novo, tocar nos 70. Onde que eu acredito que vai tocar nos 70? Próximo nos 38,2 de FIBO, tá? Próximo. Então, 114 mil seria um momento interessante para quem comprou aí alguns ativos visando swing trade, pensar ou em botar seu stop loss mais acima, né, para evitar que o preço do ativo volte, ou até mesmo realizar e aguardar melhores momentos, melhores oportunidades de entrada. Tá bom? Vamos agora ver o mensal. Não podemos deixar de ver o mensal, que é o que mais me preocupa, tá? O mensal, o que me chama a atenção, tá? A gente vem seguindo o canal de baixa no mensal, tá? A gente rompeu, né, no final de outubro, aqui foi outubro. Vejam que a gente bateu aqui nos 119 mil pontos e tivemos uma certa força vendedora que fez esse paviozão aqui, tá? Iniciamos novembro, já começa com essa resistência da parte de cima, né? Toca nos 109 mil pontos e desce com vontade. Chegou no 109, como a gente viu, e deu uma recuperada. Mas enfim, veja que em cima tem pavis. O nome não seria interessante, mas tem pavis que chamam a atenção, tá? E quando isso ocorre, dá uma sensação, dá uma perspectiva de que a gente vai seguir descendo. A velocidade com que isso vai acontecer não dá para a gente prever, mas a perspectiva é vir descendo devagarzinho, como aconteceu aqui, e como aqui já foi mais forte, né? Mas como aconteceu em momentos anteriores, beleza? Ilustrando essa parte de cima aqui, a gente pode trazer para essa parte de baixo, cá, tá? Teve uma segurada e depois teve uma recuperação positivo, seguiu-se positivo por 4 meses, tá? Teve essa reação aqui, teve essa reação aqui de novo e a tendência é vir seguir negativo por algum período, tá? Se continuar no canal de baixo, beleza? Como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Vejo que os pavis ficam em cima, né? Positivo, negativo e segue. Positivo, negativo e segue. Positivo e negativo. Provavelmente vamos seguir. Então fiquem atentos aí nos seus investimentos. Quem comprou visando swing trade é o momento mais interessante para vocês não deixarem seu stop desativados, né? E quem não comprou, já vendeu, realizou, pode ser um momento interessante para ficar quietinho e aguardar as melhores oportunidades, beleza? E aí, saindo do Ibov, não tem muito mais o que a gente dizer, vamos para azul. E azul, e azul, e azul. Caraca, veio nos 12,24. Olha que recuperação linda. Né? Fez um paviozinho aqui, muito interessante. Nos 12,24 a galera tá rejeitando esse preço. Os compradores estão achando muito barato. Azul, eu vou ser sincero, eu imaginei que iria se segurar nessa faixa de preço aqui, tá? Mas bateram muito nela. Vem para próximo dos R$ 12 e sente. O que a gente faz? Ó, essa FIBA aqui mais antiga a gente pode desconsiderar, né? Quem comprou nos 12,24, aí você vai abrir os olhos, beleza? Porque o que você vai fazer? Você vai ficar de olho nos pontos que você vai botar o seu stop, pelo menos, né? Tá? Se você comprou aqui ou ainda pensa em comprar, tem chance de vender nos 13,95, 14,52 e 15,9. Beleza? 15,9. O que é que você vai fazer? Acompanhar na segunda, bota o seu stop, não nessa mínima, mas deixa a segunda terminar. Provavelmente a gente vai ter uma recuperação no preço de azul. Coloca o seu stop na mínima da segunda e deixa andar, deixa andar, deixa andar. Aqui vai ser o ponto mais tenso, tá? Provavelmente
vai estar com a média móvel de 42 períodos muito próxima. A de 17 deve vir aqui para de 50, deve romper, deve segurar, deve se superá-la. E o ponto mais interessante aqui, mais interessante não, mais tenso, vai ser nos 15,9, onde tem que abrir o olho, cara. Abrir o olho. Porque o que é ideal que aconteça? Que rompa, fique acima para você imaginar vir nos 16,9, tá? Se romper os 38,2, penso eu que 16,9 vai ser uma barreirazinha a se vencer, sim. É um ponto de resistência no momento. Mas o alvo acaba sendo 16,94. E aí você vai ficar esperto onde? No 16,9. Né? Rompeu, ó, bateu e voltou, você já pensa no seu stop financeiro. Tá? Pode ser abaixo dos 15,9. Tá? Ficou acima, você vai botar seu stop um pouquinho abaixo dos 16,9 e deixa vir nos 16,94. Se romper, você fica mais animado. Mas, com esse histórico aqui, fica meio difícil de você acreditar que 16,94 vai romper muito a ponto de vir nos 19,59, tá? Então, fiquem atentos com azul. Tá com cara de oportunidade? Sim, senhor. IFR, sobrevendidos, então tem espaço para subir bastante, né? Tá na parte de baixo das bolas de Bollinger. Não uso muito bolas de Bollinger, mas eles dão uma perspectiva de possibilidade de pontos de compra, né? Ou de venda também, para quem usa. OBV deu uma recuperação bonita, né? MSD, aí vocês vejam que está meio parecido com, pelo menos a questão da recuperação e do MSD estão meio parecido com o Ibov. Tá? O MSD a gente vai ver se vai dar uma recuperada mesmo aí nos próximos dias para apontar para cima. E o OBV já deu esse sinal, tá? Vai vir para ponto de resistência, mas penso eu que a gente pode confiar na FIBO, tá? A gente deve vir para 61,8, 50% de FIBO, né? Antes de se pensar em qualquer tipo de mudança de padrão nessa recuperação, tá? Então, penso eu que Azul vai vir com uma maior possibilidade de testar os 15,9 e aí rompendo a gente fica de olho nos 16,94, nos 16,9 primeiro e 16,94 uma tensão muito maior, tá? Então, saindo de Azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil sentiu, galera, sentiu bem. Banco do Brasil que foi um ativo que a gente vinha apostando, vinha nos 38,2 de FIBO e não foi. Eu achei que demorou, né? Vocês vejam que recuperou em alguns momentos, né? Demorou para vir. Fez um zigue-zague antes de vir cá. E aí o que é que a gente faz? Tá. A FIBO mais antiga, que foi aquela FIBO para a gente olhar para a realização, né? Não bateu em 61, rompeu, mas veja que legal. Quando completa o ciclo, a correção vem forte, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai deletar essa FIBO mais antiga, cumpriu sua finalidade, já bateu os alvos, né? Veio lá de trás, quem aproveitou e comprou aqui se deu muito bem, e quem vendeu aqui se deu melhor ainda. Essa FIBO mais antiga a gente vai deletar. A gente vai fazer uma adequação dessa FIBO aqui mais recente, por quê? Chegou a um pontinho um pouco mais alto, então a gente tem que fazer uma certa adequação, tá? 38,2 de FIBO a gente já viu que já perdeu, tá? Perdeu feio. 200, média de 200 períodos serviu de suporte, né? Ficou abaixo e agora 38,2 de FIBO tá servindo de resistência. E o Banco do Brasil veio para baixo. Essa FIBO aqui, a gente, embora ela tenha perdido a sua finalidade, eu vou deixar ela com uma cor de fúcsia para indicar que ela é mais antiga para a gente, tá? E a gente vai fazer o quê? Vai traçar uma contrária, tá? Para a gente ver se nós podemos confiar em alvos mais embaixo. Então, o que acontece na queda? Desceu, tem a retração do movimento, chega a 61,8 de FIBO, não consegue nem romper as médias móveis 17 e 42 períodos, sente bastante, tá?
reforçando que acabou sendo um ponto também da 61.8 da anterior, que isso vira uma espécie de resistência também, tá? Vejam que faz uma figura um pouquinho semelhante aqui a uma estrela cadente, né? E começa a descer. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não observei isso com vocês na semana anterior. Não lembro também o que foi que eu falei na semana anterior, porque eu não vi o vídeo. E vamos ver aí o que, é que a gente faz. Bom, enfim, perdeu os 38.2 de fio. A retração foi até o ponto mais comum, que é 61, entre 61.8 e 50 de fio. Vem e perde 100. O volume veio um pouquinho decrescente, mais forte na venda, tá? IFR está na zona dos sobrevendidos, bom sinal. OBV perdeu as estribeiras, né, muito forte, está próximo da zona de suporte. MACD vem indicando queda de uma maneira contínua e crescente. Vejam que as distâncias do historiograma não são muito grandes e não dá essa perspectiva de que está se retraindo, né? Dá uma visão de que vai ter uma continuidade na queda, tá? Assim como a OBV está chegando num ponto de um suportezinho aqui, mas não dá cara que, assim, tá num movimento muito rápido para se segurar, tá? Mas nós temos um suporte no 3476. Se ele está marcando aqui, é porque ele é relevante, então deve vir tocar e sentir um pouquinho antes de continuar eventual queda. Pode ser interessante aqui nos 34 e 76 uma compra de risco. O que é uma compra de risco? Você comprar, bota um stop mais embaixo, né? Claro, e pegar esse possível repique. Nesse repique é subir no seu stop. É uma compra arriscada, sim, senhor. Tá? Então, compra de risco geralmente não é bom se fazer, tá? Mas pode ser algo também interessante, porque se ele se segura aqui, pode dar uma ideia de recuperação no preço do papel, né? Essa fibra aqui mais recente aqui acaba perdendo sua finalidade, porque não continuou a sequência de queda, tá? Então, eu particularmente não pensaria em comprar no 34,76, deixaria ver o comportamento aqui, porque se perder, você pode olhar com a maior perspectiva de não no 61.8 de fio, mas talvez aqui nos 30 e 88 e 31 e 20, né? Nos 100% da fibra anterior, que foi um momento muito interessante. Rapidinho, galera, deixa eu ver que linha roxa é essa daqui. Eu devo ter marcado. Bom, eu vou tirar para aqui para não ficar atrapalhando a gente. Foi interessante, mas deixa aí. Tem muito suporte aqui marcado. Por quê? Vindo aqui nos 31 e 20, a gente vê que foi um ponto que o mercado se segurou bastante, né? Rompeu e se segurou nele, rompeu, se segurou nele, rompeu, segurou nele, rompeu, se segurou nele. E a última rompida que deu foi sensacional. Ponto. Então, 31 e 20, 30 e 88, cara, se o preço do preço do ativo chegar aqui, eu acho que vale uma compra sem medo de ser feliz, né? O que não aconselharia aqui nos 34, 76. Acho que dá para, mesmo que tenha um determinado repique, acompanhar mais o movimento do preço do ativo, que possa ser que a queda continue. O volume ainda foi muito forte, muito acima das médias móveis de 21 períodos. Então, creio eu que vai ter uma força vendedora operando aqui ainda, com chance de quebrar esse suporte aqui para vir mais embaixo, tá? Então pode dar um repique, mas depois vir na sequência a continuidade do movimento, beleza? Os sinais que a gente teve, perdeu os 38.2 e na retração foi até 61.8 de fio, sentiu, vem para 100% de fio e perde, tá? E perde, tá? O ideal para a gente acreditar mais na queda é vir outro candle negativo aqui e maior que esse. E aí, meu amigo, 34,76 não vai ser suficiente para se segurar, tá? A não ser que na segunda venha
faça um pavio aqui interessante, segurando o preço do ativo nessa faixa de preço. Aí a gente começa a visualizar que o preço do ativo, assim, os compradores estão se movimentando nessa faixa de preço para aproveitar a oportunidade, beleza? Mas Banco do Brasil, o ideal não é nem tanto ficar de fora, o ideal é ficar atento com essa possibilidade de continuarem as quedas para vir mais para baixo, tá? E o momento para comprar assim mesmo ser feliz seria nos 31,20, 30,88, beleza? Saindo de Banco do Brasil, vamos para Banco Bradesco. Banco Bradesco, galera, eu comentei com vocês, aí eu lembro, Banco Bradesco eu lembro que 38,2, né, a 18,2 seriam pontos interessantes para compra, né? Mas que se viesse abaixo dos 17,25 era o momento mais ideal, né? E nesse dia aqui, cara, eu vendi BB Seguridade, que estava lá em cima, e taquei o FUM para dentro de Bradesco. Comprei em vários preços, entre 16,84 e 16,30, né? Comprei Bradesco aí bastante, 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 bastante. Em dois grupos eu falei que Bradesco era oportunidade. Penso eu que é, sim, oportunidade nessa faixa de preço. E o meu racional. Aí eu vou explicar meu racional para vocês. Bradesco vem nessa lateralização aqui há quanto tempo? Há muito tempo, né? Então essa faixa de preço aqui teve muitas brigas aqui e segurou o preço do ativo, tá? Aqui foi na época da Covid, né? Vir aqui embaixo eu penso que vai ser muito difícil, porque a gente tem essa LTA aqui, que na verdade faz parte de um canal de alta, tá? Mas não deixa de ser uma LTA. E aí o que acontece? A gente tem uma queda muito significativa, chega a vir na LTA, tá? Tinha o suporte nos 15,78, quando perdeu eu fiquei até com receio e acreditei que iria segurar na LTA. Assim, segurou. No segundo dia, vejam que o movimento ainda continuou, né? Aqui não foi suficiente, foram 8 bilhões a galera vendendo o Bradesco, 8 bilhões. E gente comprando, claro, né? Ainda continuou a força, mas já dá sinais de que o preço do ativo nessa faixa é interessante para se pôr na carteira. Você começa a ver que o volume diminuiu bastante e começa a ter uma força compradora também muito interessante. Ficou acima da média móvel dos 21 períodos. Tá? Então, pontos positivos. Vem nessa lateralização há muito tempo e tocou na parte baixa do canal de alta. Né? Então, um colega até questionou, vai cair mais, não sei o que. Eu falei, cara, se não vier coisa boa do Bradesco com essas coincidências aqui, então a gente vai cair nos 20%. Assim, porque a análise técnica dá uma perspectiva aí de 80% de acerto. Então a gente vai cair nos 20% que ainda existem, né? Mas eu considerei que aqui, considero ainda que aqui é uma oportunidade fantástica. E aí vamos para o mensal do Bradesco. Tem que chamar atenção para o mensal, senão não tem graça. Né? E aí o mensal do Bradesco. O que eu sempre vinha comentando com vocês, né? Que Bradesco, nessa lateralização, iria tocar na LTA. O caminho seria tocar na LTA, na parte baixa do canal de alta. Só que eu acreditava que fosse bater aqui nos 16,84, né? Nessa faixa aqui, ó. Quer dizer, 17,25. A gente ia ficar brincando, 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 bater aqui. Quando tocasse aqui, ter a recuperação. Só que isso aconteceu antes. A gente vai ficar triste com isso? Eu penso não, foi animado. Foi animado. E o que eu mostrei para um outro colega foi o seguinte, cara, vejam que aqui perdeu, né? Foi um ponto que perdeu. Então pode ser que esse ponto que perdeu aqui pode acontecer aqui agora. Mas todas as vezes que esteve na parte de baixo do canal de alta, né, o ativo deu uma recuperada interessante. E aí a gente pode fazer essa perspectiva daqui, ó. Quando tocou aqui, chegou a 100%. Chegou em quase 2 anos, 145%. Tá? Veio, lateralizou, mas continuou subindo, né?
A gente pode até querer puxar para cá, né, em 3, quase 4 anos, em 3 anos aproximadamente, 3 anos o quê? Quase 5 anos, né? Entre 4 e 5 anos, subiu 240%. Né? E aí, também, corrigiu normal, veio a parte de baixo, aí chega na parte de baixo, sobe 100%, sobe 180%, sobe 270%. Né? E aqui praticamente foram em 2 anos. E aí você vem, perde, volta para a parte de baixo, chega próximo da parte de baixo, sobe 91%, né? E aí você volta para a parte de baixo. Qual é a perspectiva que você tem quando você vem para a parte de baixo? Me respondam. Deixa eu pegar um gráfico mais limpo. É da gente pelo menos vir aqui nessa mediana, cara. Então se você comprou o Bradesco, né, nos 16, cara, você tem a perspectiva de vir subir 45% nos próximos meses e anos, né? E quem sabe até mais de 100%. Não dá para eu puxar para cá porque o gráfico não vai, beleza? Mas se a gente pensar aqui, vamos nessa faixa de preço aqui, nos 16 aqui é o que conta, 14, 98, 15. No preço que eu comprei, vamos botar lá que seja 16,50, né? Mas se o ativo subir, os 100%. Então, em alguns anos. Então, eu particularmente não tô muito receoso com o Bradesco, tá? Embora eu tenha comprado num preço mais alto, mas a perspectiva de Bradesco que eu vejo aqui, cara, é uma oportunidade que a gente não vai ter tão cedo, tá? Tocar na parte de baixo do canal de alta, vejam que tocou. Vamos ver aqui qual foi a data. Em março de 2009. Para tocar na parte do canal, na parte de baixo do canal de alta, que aconteceu foi em 2016. Então foram 6 anos, cara. Março de 2016. Opa, 2009, 7 anos. Né? Março de 2009, 7 anos depois para tocar na parte de baixo. Né? Demorou anos. Veio o próximo. Né? Aqui em maio de 2020, foi na época do Covid. Né? Aí demorou 2 anos, né? Mais de 2 anos, 2 anos e meio aproximadamente, para tocar mais uma vez, já que a gente está em outubro. Né? Quase 2 anos e meio. Então, é uma oportunidade que a gente não vai ver se repetir tão cedo. Pode dar errado? Pode, mas, cara, a chance de dar certo é muito maior. É muito maior, tá? E o dar certo é você ganhar 50, 60, 100, quem sabe até mais. Aí não dá pra gente perceber, assim, será essa perspectiva no longo prazo. Mas vai ser algo que vai ser fantástico, cara. Fantástico. Eu vejo aqui com uma excelente oportunidade. Poderia ter comprado num preço melhor, com certeza. Também não tinha como adivinhar que iria logo tocar na parte de baixo do canal de alta. Né? Mas quem ainda não se posicionou em Bradesco, penso eu que esse momento é um momento excelente. Beleza? É um momento excelente. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico diário. E aí no gráfico diário a gente vê que essa FIBA aqui perdeu totalmente a sua finalidade. E o que, é que a gente pode imaginar? Cara, é traçar a fibra nessa queda para ver os pontos. Caso você não queira ter paciência de ter Bradesco em sua carteira por muito tempo. Eu, particularmente, tô bem animado. Eu vou pegar só dessa queda aqui, que foi sinistra em poucos dias. Né? Aí você vai ficar de olho. Havendo essa recuperação, continuidade dessa recuperação, primeiro, 15,78 vai ter uma resistência aqui. Mais os alvos, 16,93. Depois 17,25 deve sentir, mais 17,61, 18,30, tá? Que no preço do ativo de hoje, isso representa uma alta de 20%. Beleza? Se chegar nos 20,53, representará uma alta de 35% no seu patrimônio. Então, Bradesco, penso eu que uma oportunidade dessa não veremos tão cedo. E tá super interessante para se posicionar. Ah, e a política, o que vai acontecer com a política? Cara, esqueça a política. Quer dizer, não esqueça a política. O que o gráfico permite para a gente? A gente identificar pontos de entrada e saída, independentemente do que vai acontecer no mundo real.
Tá? Não sei o que vai acontecer com a política, mas eu vejo que no gráfico a gente está numa oportunidade muito interessante no Bradesco, tá? Então, tanto que eu me posicionei, assim, Bradesco eu já comento com vocês que é um tipo de ação que eu gosto de comprar e manter sempre, tá recomprando, tá comprando e recomprando, beleza? Tanto que eu vendi, zerei BB Seguridade na carteira que eu administro, na minha carteira, na carteira da minha mulher, na carteira do meu filho. Zerei BB Seguridade e corri pro Bradesco. Corri pro Bradesco, comprei. Tô num preço mais alto, mas tô tranquilo. E aí, saindo de Bradesco, vamos para BB Seguridade. BB Seguridade. O que foi que aconteceu com BB Seguridade? BB Seguridade não conseguiu se manter acima dos 30,77. Eu vendi aqui nos 31,30, né? Chegou na máxima em 32,25. E aí sim foi engraçado, que eu comprei, vendi o BB Seguridade e comprei Bradesco. O Bradesco continuou caindo e o BB Seguridade subindo. Eu, caraca, me lasquei. Mas enfim, BB Seguridade não conseguiu se manter acima dos 30,77. Isso me chama a atenção. E aí vocês vejam que teve um pavio aqui fantástico, forte. Não chega a ser uma estrela cadente. Tinha que ter o preenchimento dele tinha que ser um pouquinho menor para ser uma estrela cadente perfeita, digamos assim, tá? Mas me chama a atenção porque tivemos uma resistência, uma força vendedora muito grande aqui, uma galera realizou muito mesmo. Vejam que o candle não representa seu volume, que o volume foi negativo e o candle foi positivo, tá? Então vejam que foi um momento de realização muito forte. Continuou no dia seguinte. No outro dia, alguns compradores entraram, mas não conseguiam romper os 30,77. Então, eu particularmente vejo mais quedas em BB Seguridade, com a possibilidade de vir tocar nos 28 e 24. 28 e 24 já foi um ponto que eu chamei a atenção de vocês aqui, né? Que se rompesse, seria muito legal. Rompeu, né? Voltou, mas rompeu de novo e foi realmente muito legal. Tá? Foi realmente muito legal o BB Seguridade. Aí vocês me perguntam, cara, o que é que o BB Seguridade fez? 100, voltou para os 38,2. 38,2 foi um momento que eu comentei com vocês, seria interessante para compra. E aí, quando ele se segura, como efetivamente se segurou aqui, a perspectiva que a gente tem é de vir testar os 100. Ele veio, testou os 100, conseguiu romper os 100, mas não se manteve acima dos 100, tá? Então a gente imagina que o momento mais propício para a realização é esse aqui, tá? A gente começa a ficar gráfico, por meio da análise técnica, começa a ter realmente receio de que o ativo não vai conseguir completar o seu ciclo, tá? Não vai conseguir completar o seu ciclo. Chama atenção para isso. Ah, para vender biosseguridade de forma desesperada? Eu penso que não, tá? Eu vendi e troquei por um ativo. Fiz certo? Só o tempo dirá. Mas não necessariamente significa ainda que essa perspectiva de vinho 61 produto de FIBO se exauriu. Porém, os sinais que ele começa a dar aqui com esses candles é que talvez a força não vai ser suficiente para chegar lá, tá? E começa a ter uma correção. Beleza? Então, isso eu chamo a atenção de vocês em seguridade. É para se pensar onde? No stop financeiro. Ah, vou botar um stop financeiro onde? Cara, não sei onde você comprou. Se você comprou aqui nos 38,2, você tá tranquilo, né? Porque até aqui nos 28 e 24, você pode pensar em segurar seu stop, tá? Mas se for pensar num viés mais de oportunidade, bota um pouquinho abaixo aqui da média móvel de 17 períodos. Pode ser que a média móvel de 17 períodos segure. Não sei os outros indicadores, mas vou olhar, mas eu estou acreditando que não vai segurar nem de 42. Provavelmente tenha um suporte mais resistente nos 28 e 24, beleza? Aí viemos aqui. IFR chegou nos sobrecomprados, deu uma certa correção, tem ainda espaço para andar mais para baixo. Bondas de Bollinger foi na parte de cima. OBV veio fazendo topos e fundos ascendentes, né? Mas aqui, bom, não dá para ter certeza que vai começar a desandar
parte daqui de cima. Mas já chama a atenção o fato de não ter tido o rompimento da parte de cima aqui, né? E nem tinha como também pelo candle como é que tá? Veio devagarzinho. O que a gente poderia imaginar aqui, ó. Primeira onda, corrigiu. Segunda onda. A segunda onda ser mais ou menos do tamanho da primeira onda. Em tese não é. Quer dizer, em tese não é não. Não é, mas poderia se chegar mais próximo. Mas eu não acredito que a gente vai fazer esse movimento não. O historiograma já dá uma ideia mais de enfraquecimento, tá? MACD ainda não, mas a gente olhando para a figura que está se formando aqui, a gente começa a imaginar a perda da força, né? E vir fazer o movimento de queda, tá? Como a gente pode imaginar até aqui, ó, veio subir nos dois, o azulzinho querendo dar uma corrigida, tocou, foi para cima, mas depois perdeu e a sequência de quedas continuou, foi cal. Continuou subindo, sentiu aqui, recuperou, mas perdeu de vez a força. E aí desandou de vez. Mas enfim, pode ser um movimento mais lento. Mas eu penso que, ver seguridade, a perspectiva é de dar umas quedinhas nos próximos dias, né? 28 e 24 sendo o ponto mais interessante para a segurança. Perdendo, pode segurar nos 27,05, tá? E aí só quando chegar nesses pontos para a gente fazer uma análise melhor. Quer dizer, uma análise do que pode vir a acontecer em sequência. Mas nesse primeiro momento, penso eu que a gente vai vir nos 28 e 24. Não dá para ter certeza se vai se segurar, mas é um ponto de suporte muito relevante. E perdendo, a gente olha para baixo, tá? Então, ver seguridade, fiquem alertas quanto a isso. CCRO foi lindo. Foi lindo por quê? Porque eu chamei a atenção de vocês para a realização. Né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. A gente estava aqui. A realização até os 38,2 é verdade. Tá? Eu não lembro se eu comentei se poderia vir mais embaixo. Beleza? Mas eu chamei a atenção de vocês aqui com possibilidade de botar os stop, né, e evitar uma queda sinistra, já que ter essa recuperação bem interessante em dois momentos, né? Os 11,44, vocês vejam que é um ponto de relevância para o mercado. Perdeu, deu uma recuperada bonita, foi nos 12, voltou para os 11 de novo. Quem comprou aqui teve uma recuperada bonita e se botou o seu stop, tem a possibilidade de comprar próximo de novo nos 11,44, tá? Vocês vejam que o mercado resistiu. Desculpa, resistiu bastante essa faixa de preço dos 11,31, 11,44 e deu uma segurada no ativo, tá? Candle volume positivo, candle negativo, tá? Pode até ser não chega a ser um martelo invertido não. Mas vejam que teve uma resistência muito forte aqui, abaixo desse preço para CCRO. Então eu imagino primeiro essa FIBA aqui perdeu a sua finalidade, tá? Não conseguiu romper os 38,2 que tinha aqui. E a anterior perdeu os 38 também. Perde a sua finalidade. A gente pode até traçar um aqui para ver os pontos da retração, tá? Para quem comprou o ativo ou pretende entrar nele, tá? Ponto de alerta 12,19, 12,27. E muito alerta porque todas as médias móveis estão muito próximas. Então, deve vir aqui e daqui para cair de novo vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil porque todas as médias móveis estão muito próximas, né? 42, 200, 17, inclusive a de 600, tá? Então, fiquem alertas quanto a isso. IFR nos sobrevendidos, bom demais. O ABV, apesar da queda, deu uma segurada, né? Pô, legal. Acho que aqui dá para imaginar algo positivo por vir. MACD, por enquanto, não deu sinal de recuperação. Mas pelos outros indicadores, eu
pelos outros indicadores e por onde o preço se encontra, né, eu ficaria animado, tá? Porque a gente vê aqui que num passado não muito recente, essas faixas de preço segurou muito o ativo, né? Foi inclusive a faixa de preço que segurou até romper a LTB, para a linha de tendência de baixa. Rompeu algumas vezes, segurou, mas foi segurando, 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 segurando. E quando vinha aqui embaixo, recuperava bastante o preço do ativo, tá? Então 11,44, 10,83, muito interessante mesmo comprar nessa faixa de preço e largar, mas nesse exato momento eu teria muita atenção, muito cuidado aqui nos 12,27, 12,16, beleza? Então saindo do CCR, ó, vamos para a Cogna. Cogna deu uma queda monstra. Cara, 2, 3, 4, 5. Aquilo que eu comento com vocês, né? O 61,8 dá para fazer um parcial e 200 a gente fazer um total. E Cogna deu uma queda sinistra mesmo. Sinistra mesmo. A galera realizou com força. E Cogna tem, assim, um problema interessante, que é essa realização com força por conta dos custos, né, da atividade. Eu nem acompanhei os resultados, se deram lucro ou não. Mas chamo a atenção de vocês para isso, tá? Vocês acompanharem aí. Vou incluir um novo suporte aqui. Essa fibra aqui já cumpriu sua finalidade, né? Mas eu vou deixar ela como mais antiga enquanto e traçar uma atual por enquanto. Assim, vou traçar essa atual como eu fiz nas outras lá, aproveitando a queda para ver se vai ter uma recuperação. Cogna, por enquanto, não dá essa indicação. Veja que o movimento se manteve constante nessa queda. Beleza. Se segurou aqui em 2,45. Os 50% de fibra de um momento anterior serviu como suporte. Isso me chamou a atenção e por isso que eu tracei uma nova linha aqui também de suporte. Ficou nos 2,42. Tá? A gente fica abaixo de todas as médias móveis com volume constante. Então penso eu que vem mais venda por aí. Tá? Incógnita, vem mais venda por aí. 2,42, ponto relevante, sim. Mas vou comprar aqui, eu penso que vale a pena você ficar um pouquinho mais paciente para vir comprar nos 2,20, para vir comprar, quem sabe, nos 2,4. Tá? Eu vou traçar a fibra aqui. Não sei se vai ter uma recuperação incógnita nessa semana, mas vou traçar a fibra aqui para você ficar de olho. Se alguém comprou aqui nessa faixa de preço, os pontos 2,84, 2,97, 3,9 para possíveis vendas. Tá? Vamos ver se dá a indicação de que pode recuperar agora. Bom, IFR está sobre compradaço, em tese é para recuperar. Vimos que aqui fez um pavio segurando, dando uma certa força compradora aqui, fazendo uma diferençazinha. OBV caindo desesperado e MSD caindo desesperado. Tá? Perspectiva, vendo isso aqui. A perspectiva é que venha, ainda tem mais uma quedinha para 2,42 e com 2,42, 2,37 no máximo, tomar um choquezinho, tá? Tomar um choque. E nesse momento não dá para afirmar se vai continuar a queda ou se esse choque vai ser suficiente para segurar o preço do ativo nessa faixa, beleza? Então seria uma compra de risco nos 2,42, tá? 2,42, 2,37, uma compra de risco, stop mais abaixo e largar para ver se o ativo vai ter essa recuperação, tá? Não dá essa perspectiva ainda. Mais 2,42 aqui, essa faixa de preço é uma faixa de preço que o ativo já abrigou bastante, tá? Em outros momentos. Beleza? Aí saindo de Cogna, vamos para a Copel. Copel bateu no mesmo ponto de fibra, sentiu e caiu. Galera, é pensar no seu financeiro, tá? Perspectiva de que Copel vai seguir para cima. Nesse primeiro momento aqui, como segurou na média de 17 períodos, eu acredito que sim. Tá? A gente pode ainda ter uma recuperação no preço do ativo,
Mas para vir romper o 61 ponto de fibra, eu não estou acreditando muito nisso, não. Não me dá essa perspectiva. Volume veio crescente na venda, depois deu uma estabilizada, foi um volume comprador interessante. Os pavis aqui chamam a atenção, tá? Chamam a atenção, com a possibilidade de recuperação um pouquinho no preço do ativo. E FR, no meio do caminho, mas tem ainda caminho para descer e bastante, inclusive pelas bandas de Bollinger, né? E a OBV começa a fazer, assim, dá uma perspectiva de vai começar a fazer topos e fundos descendentes. MACD dá uma indicação que pode vir muita queda aí pela frente, tá? Então chama a atenção de vocês. Um colega meu comprou, quando tava cá em cima, eu falei, cara, vende, vende, vende. Aí ele falou, vende, que eu comprei PET também, né? Aí ele falou, rapaz, tá feliz com PET? Eu falei, rapaz, ainda não. Eu tô preocupado com PET. Ele vende PET, vem pra Copel. Ó, que cara louco, Ângelo, você é louco? O meu ponto de fibra é ponto de realização, não é ponto de compra, não. Eu caí e foi fora. Vendi, fiz um parcial em Copel, mas foi nos 7, foi por aqui, nos R$ 7, tá? 7,2, 7,6, 7,10, eu não lembro exatamente. Realizei metade de Copel. Tô com a outra metade ainda. Acho que até já ganhei os dividendos dela. Não tenho certeza se já passei da Datacom. Mas estou pensando em zerar a Copel. A Copel é uma das ações que eu gosto de comprar para ter, né? Para muito tempo. Mas essa subida de Copel aqui foi muito fora do padrão. Beleza? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Aqui, ó. Eu teria. É que ela rompeu 261 pontos de fio, né? Ela já tinha batido nos 200, foi aqui que eu vendi, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, foi por aqui. E depois ela disparou, deu essa louca aí. Aí eu tracei a FIBO daqui, né? Não foi perfeita, mas dava uma ideia que aqui é um ponto de FIBO. Também seria um ponto de realização, tá? Mas a gente vê aqui que aqui vai ser uma resistência a ser traçada. Por que ficou fora do padrão? Copel, a perspectiva, galera, era mais ou menos semelhante à de Bradesco, né? De vir tocar na parte de baixo de vir tocar na LTA, para depois ter uma recuperação. A gente pode até pensar em traçar aqui um canal de alta, tá? Mesmo que a gente trace um canal de alta aqui, a gente vai ver que rompeu a parte de cima do canal de alta. Cara, rompeu é ponto de realização para vir para a parte de baixo. E o que era, assim, a expectativa mesmo de o ativo vir tocar a LTA para depois ter uma subida fantástica dessa. Mas o mercado se antecipou. Paciência, acontece. Chegou um pouquinho próximo e deu uma arrancada. Então, essa arrancada aqui eu imagino que vai vir uma correção, tá? E aí eu vou aproveitar essa mesa FIBO, chamar para cá. Vejam que começou a correção, segurou em meio ponto de FIBO, né? Com os pavis bonitos aqui, dá uma expectativa que vai para cima. Mas essa força para cima vai ser suficiente para testar os 7,95? Tomara que sim, que aí eu vou zerar o que ainda resta de Copel na carteira. Beleza? E 7,95, assim, já recebi o dinheiro de Copel, porque aqui eu lembro que foi acima de R$ 8 que Copel foi. Então já descontou os dividendos de Copel, tá? Já passou pela Datacom. Então a gente veio a mesmo ponto de fibra, segurou bonito, dá a perspectiva de que vai testar os 7,95. Isso dá, tá? Posso afirmar acima de ser feliz. E FR tem ainda caminho para descer. E OBV e MSD também dá essa perspectiva de mais queda, tá? Poxa, e aí agora, Diomedes? Cara, eu penso eu que a gente vai ter uma subida aqui, mas não muito significativa para vir no 7,95 e depois sair numa sequência de quedas, tá? E aí eu quero que Copel venha para onde? Venha tocar na LTA, que aí vai ser onde eu quero ter capital para comprar bastante Copel. De novo, né? Repor o que eu vendi. Tá? Eu vou ficar de olho em Copel para vender,
7,58, 7,60, 7,70, vender e deixar o ativo fazer o seu caminho de volta à parte, de volta para tocar na LTA. Tá, já vimos os indicadores que indicam mais quedas. Eu penso que vai ter um choquezinho aqui antes de vir mais quedas para vir para tocar LTA. Então, quem tem ainda Copel na carteira, fica de olho com essa possibilidade. Saindo de Copel, vamos para Copasa. Copasa não quer romper aqui os 15,76. Tá batendo, já bateu uma, já bateu duas, já bateu três. Tá? Tá acima da média móvel de 42 períodos. Já foi uma, duas, três, né? Se a gente pensar aqui, esses movimentos aqui como um só, né? Tá? Que ficou batendo, segurou, aqui já não bateu, já sentiu. Eu não gosto do terceiro toque. Tocou, não tá conseguindo romper, tá na hora de Copasa dar uma correção, tá? E aí a correção que a gente vai pegar? A gente vai pegar no movimento todo, cara. Movimento todo. Vou aproveitar aqui essa fixa mais recente. Aliás, a mais antiga. A mais antiga porque, embora não tenha batido o meu 1.8 de FIBO, foi lá próximo. E não tá com cara que quer ir lá quer ir romper, não. Tá? Então a gente começa a imaginar uma correção mais forte, vir 61.8. Entre 61.8 e 50 é o normal. Tá? Vindo 38.2 é o extraordinário, mas possível. Tá? Copasa se segurou em 61.8 em 50% de FIBO uma vez, está segurando de novo. Fez uns pavês bonitos aqui. Dá uma perspectiva de recuperação no preço. Vamos ver se o volume constante. IFR no meio do caminho. MSD ainda apontando para baixo. OBV fazendo topos e fundos ascendentes, mas topos e fundos ascendentes que não estão refletindo no gráfico. Tá? Penso eu que a possibilidade de cair seja maior do que dar uma recuperação aqui para subir e testar nos 15,76. Tá? Então você pensa direitinho o que você vai fazer. Qual o raciocínio mais lógico? Botar stop na mínima do dia anterior. E ver se o ativo vai. Se ele for para cima, você vai aumentando seu stop. Se ele não acontecer isso, vai pegar seu stop. E aí aguarda melhores oportunidades de entrada, né? De preferência abaixo dos 14,02. Saindo de Copasa, vamos para a Caixa de Seguridade. Caixa de Seguridade vem numa lateralização monstra, né? Deu uma recuperada aqui com os números, ótimos números de Caixa de Seguridade. Foi algo fantástico. Mas não está rompendo o quê? Os 8,72, cara. Perspectiva. Desde que eu tracei essa fibra aqui, eu venho falando com vocês que a perspectiva é de caixa vir entre 7,69 e 7,37. Tá? Tanto que eu vendi Caixa de Seguridade. Aqui. Não tenho. Acho que tem um pouquinho na carteira de meu filho, mas zerei praticamente toda a posição de Caixa de Seguridade nessa faixa de preço. Para mim é venda, ainda é venda. Tá segurando na média móvel dos 200 períodos, né? Segurou uma vez, tá na segunda. Tá? Se segurar na terceira, for subir aqui para segurar, a gente imagina que não vai perder essa terceira aqui. Essa média móvel de 200 períodos, tá? Vamos ver os outros indicadores. O volume foi forte comprador aqui nesse dia, mas no dia seguinte perdeu, venceu. Vem com volume fraco, volume diminuindo. Indica também aí perda da força dos vendedores, né? Tá próximo dos sobrevendidos, né? Tá na parte baixa das bandas de Bollinger. Dá a entender que quer dar uma recuperada. OBV, olha o movimento de OBV. Né? Nessas quedas aqui não tem sido muito satisfatória, né? Mas começa a não fazer topos e fundos ascendentes significativos, né? Possa ser que comece a engatar aqui faça um oco aqui. Já pensou? Engatar aqui mais uma descida. A gente imagina um oco e vir aqui embaixo novamente. Aí vai ser legal. Mas por enquanto o OBV não dá essa indicação, tá? Nem que vai começar a fazer topos e fundos ascendentes, nem que vai continuar com topos e fundos ascendentes.
MACD, pelo contrário, não, dá uma indicação que vem quedas no preço do ativo, tá? IFR ainda pode cair mais um pouquinho. OBV dá uma indicação, assim, não tem muita definição, mas o MACD dá uma indicação de queda. Então, penso eu que a Caixa de Seguridade continua nesse movimento lento de queda para vir na parte de cá, tá? Segunda ou terça, imagina que a gente pode vir aqui tocar na média móvel de 42 períodos e sentir, e quem sabe vir completar esse ciclo, que é no preço de baixo, aqui mais embaixo, tá bom? Saindo de Caixa de Seguridade, vamos para Enalta. Enalta, cara, a Enalta vem se segurando nessa faixa de preço aqui há muito tempo. Foi engraçado que na quinta, um colega meu perguntou no privado, né, com relação a essas ações, se era o momento de comprar. Eu acho que eu comentei com ele de Bradesco. Aí eu falei com ele, rapaz, Enalta, ela tá me dando a sensação de que ela tá fazendo fundo aí nos 13, 14 reais. Tá? Tô com essa sensação ainda, tá? Tá acumulando para dar uma estourada. Por quê? Para completar o ciclo que a Enalta faz anual de entre maio, abril, maio, vim perdendo seu valor até o final do ano. Estamos no final do ano e no final do ano dar uma segurada e começar a ganhar valor até março, abril, maio, que quando fecha o ciclo de alta e começa a ter mais baixas, tá? Então, o Reinaldo, comentei com ele isso. E aí foi engraçado que eu falei para ele, compra Enalta. A Enalta vai chegou a bater 6% de alta, né? E fechou com 2,42% de alta, mas foi muito bonito. Enalta, então, pensou que tá querendo formar aqui uma zona de acumulação, beleza? O volume vem crescente nessa faixa de preço. IFR de lado, no meio do caminho. MSD também de lado. OBV, uma leve tendência de queda e de lado. Será que vai começar a reverter agora? Tomara que sim. Mas pensou que Enalta não tá com cara de que vai nos 11 reais, nos 12 reais. Tá com cara que vai se segurar aqui até o ano que vem. Com a demonstração, não sei se a Enalta apresentou seus resultados nessa semana. Se não apresentou ainda, vale a pena a gente acompanhar, porque se eventualmente o preço do ativo cair, pode ser uma possibilidade interessante para se posicionar em alta, tá? Então, 14,60, abaixo de 14,60, compra de alta, acho que está valendo muito a pena já ir se posicionando. Saindo de alta, vamos para JHSF. JHSF, caramba! 1, 2, 3, 4, 5. Eu comentei com vocês que acreditava que o JSF iria cair, isso eu lembro, e se segurar aqui na faixa dos 6,54. Perdeu, né? Perdeu feio, veio na faixa dos 6,5. Cara, quem comprou no 6,5, parabéns. 6,5 é um preço enigmático em JHSF, tá? Por conta disso aqui, ó. Onde o preço do ativo foi? Aqui, cara, é um ponto, assim, tudo bem que perdeu aqui, foi muito triste, mas deu uma recuperada e foi muito alegre. E a gente vem para essa faixa aqui, onde se formou um caixote fantástico. Deu para fazer muitos traders aqui, tá? Swing trade, eu fiz. Então, vem para essa faixa de preço, se recupera. Cara, pode perder mais um pouquinho, pode que o volume foi muito forte, então a força... você imagina um carro freando, ele não para de vez, né? Vem em alta velocidade, ele não para de vez. Você vai parando devagarzinho. Então, pode ser que essa força ainda venha fazer mais pressão para vir no 5,64. 5,64. Dá para se pensar em comprar, sim, visando o quê? Um repique forte, tá? Então, eu não vou nem traçar fio aqui em JHSF, porque eu imagino que venha mais quedas aí, possibilidade de quedas, se aproximar aqui dos 5,64. Mais 5,84, vale se pensar em já ir comprando e se posicionando em JHSF. Quem não
teve esse ativo ainda em algum momento na carteira, tá? Tá ficando bastante atrativo, né? E quem vendeu nessa faixa de preço aqui dos R$ 7,00, 7,44, parabéns, cara, parabéns mesmo. E tá na hora já de começar a se posicionar novamente no ativo. Vamos ver os outros indicadores. FR sobrevendidaço. Bom sinal para se posicionar, né? E OBV teve uma queda forte, mas assim, acaba sendo significativa em relação aos outros momentos, mas vem se aproximando de um ponto de suporte, tá? MACD, nessa queda desesperada aqui, a gente começa a imaginar que a recuperação vai começar agora também, tá? Então, o JHSF, penso eu que chegou no momento interessante para se posicionar no ativo, beleza? Saindo de JHSF, vamos para 1.000. 1.000, galera. Eu não sei, eu não lembro a semana passada que foi que eu falei com vocês, mas acho que era já. Acho que tudo eu ia comentando que era para botar stop, porque 1.000 tava chegando num ponto que iria sentir bastante, né? Como realmente sentiu. Nos R$ 2 tivemos uma boa resistência, mas estamos abaixo aqui das médias móveis, né? Todas elas, tá? Vão servir como suporte agora. Vejam que 1.000, e aí chama a atenção de vocês para o seguinte: nesse movimento de queda toda, a retração do movimento foi até 61 ponto de fio, bem próximo, e de lá deu uma sentida muito significativa, tá? Então é uma sentida muito significativa que chama muita atenção. Porque quando isso acontece, a gente imagina que 1.000 vai vir testar os 100% de fio, tá? E aí, se vocês me perguntarem, assim, se eu acredito que vai lá nos 100% de fio, acho que não. Nos 100 não. Mais próximo, sim. E aí eu pensaria em comprar aqui nessa faixa de preço aqui, ó. A gente pode até botar um suporte, tá? Nos 1,60. 1,50 não, mas 1,60 a possibilidade sim existe. Tá, Rocheiro? Você não tá botando muita fé. Nos 2,44 que é sentir, eu comentei com vocês que ia lá no 161 ponto de fio. Não chegou aí, chegou próximo, né? Não foi 100%, espero que tenham deixado aí o do santo. E sentiu muito, tá? O movimento foi muito interessante, compra foi interessante também aqui na faixa dos R$ 2, bom sinal. Mas vamos ver os outros indicadores. IFR próximo dos sobrevendidos. MSD ainda dá uma indicação de mais queda, não é aquela queda desesperada que chama a atenção. OBV vem fazendo topos e fundos, por enquanto ascendentes, tá? Por enquanto ascendentes. 1.000, se eu fosse imaginar um movimento para 1.000, vim de novo aqui nos 2,26, mas não irá conseguir romper, tá? Irá talvez se bater algumas vezes para dar uma queda novamente na faixa dos R$ 2, 1,95. E aí, perdendo 1,95, a gente imagina comprar na faixa dos 1,60, tá? 1,95 é um suporte muito interessante, né? Segurou bastante mesmo aqui. Eu comentei com vocês aqui que aqui valeria comprar. Quem comprou e vendeu no momento certo, cara, se deu muito bem. Porque ganhou 30% e se vendeu, ou botou stop, né? Se segurou, fez um lucro fantástico. Então, saindo de 1.000, vamos para a Magazine Luiza. Magazine Luiza sentiu bastante também, caramba. Nossa, veio até próximo de 38,2 de fio. Segurou, o volume foi muito forte. Pensou que a gente vai vir tocar aqui nos 3,34. Vale uma compra de risco, galera. Tá? Vale pensar numa compra de risco. Tá bom? Acho que Magazine Luiza vale sim pensar numa compra de risco. Eu não vou nem... Vamos partir logo para os indicadores. IFR sobrevendidos, bom sinal. OBV dá uma ideia de queda desesperada também, né? Mas já começa a se aproximar de alguns suportes. MACD também, tá? Mas pode ser um momento que vá segurar agora, tá? Então, 38,2, um pouquinho abaixo disso, uma compra seria interessante, tá? Vale se pensar aí em se posicionar em Magazine Luiza.
Saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida aqui está sendo uma surpresa negativa para mim, mas um ponto de oportunidade para vocês. Por quê, galera? Vamos ver as últimas vezes que Movida chegou abaixo dos R$10, o que foi que aconteceu. Aqui foi o IPO. Na época o IPO foi 7,50, mas atualizando o preço do ativo com o pagamento de dividendos fica muito mais abaixo, né? E a faixa dos R$10, bom, podemos vir até aqui atrás, né? Mas assim, se teve uma certa briga, deixa eu ver aqui, 11,4, R$10, seja uma certa briga e se mandou. Aqui foi o Covid. Chegou lá nos R$10, perdeu um pouquinho, mas rompeu, veio para cá para cima. Veio aqui nos 2,64, foi cá para cima. E agora voltamos à faixa dos R$10. Eu penso que Movida tá, apesar da queda, eu comprei essa fibra aqui perdeu sua finalidade. Eu comprei Movida nos 16 e pouco, cá atrás. Perdeu, recuperou, perdeu. Eu comprei de novo, recuperou e aí não aguentou, tocou 2 vezes e desceu com vontade. R$10, pensou eu que é a zona de oportunidade, cara. Movida é uma boa empresa, faz parte de um grupo maior e, assim, tem um diferencial interessante, né? Porque atua no setor de locação, no setor de vendas de seminovos e no setor que quase nenhuma locadora atua, que são de máquinas de grande porte, pesadas, né? Aquelas caçambas enormes, maiores que uma retroescavadeira que a Vale usa. Não sei se a Vale é cliente da Movida, mas é nessa pegada aí de esse tipo de material que eles alugam também. E no Brasil, acho que basicamente só tem eles aqui. É um setor que eles praticamente não têm concorrência. Então tem uma diferença. Faz parte do grupo que tem a empresa Vamos e outras empresas também. Então a gestão em si é boa. Não é ruim, não. É boa. Talvez seja até excelente. Mas, graficamente, a gente vê que perdeu o fundo, né? Pode estar chegando a momentos mais perigosos, digamos assim, tá? Então, vou traçar mais uns suportezinhos aqui, aproveitando essa pegada aqui, 8h13, pronto, só 13 minutos, não vou traçar mais nenhum não. Tá, me convenceu, né? A gente imagina que Movida possa ir lá, tá? Movida possa ir lá. Teve uma resistência boa aqui dos compradores para segurar o preço do ativo. A pegada é vir nos 8h13. Numa boa, numa boa, numa boa. Tá? Não tem muito o que fazer, não. Aqui é tentar comprar Movida na faca caindo. Então eu ficaria. Quem tá de fora, fica de fora. Quem tá de dentro pode ir pensando em baixando o preço médio devagarzinho. Tá? E 8h13 pensou que é uma oportunidade muito interessante para se comprar. Tá? Mas só lá mesmo. IFR nos sobrevendidaço, né? MACD dando uma queda desesperada e OBV também. Chama atenção que quando isso acontece, a, ter uma segurança dar uma segurada no valor do preço, ter um repique, é um momento bastante oportuno, tá? Eu não vou nem traçar FIBA aqui, eu vou deixar o ativo dar um sinal de recuperação melhor, beleza? Por enquanto eu vejo que posso ter um pouquinho mais de queda, talvez não seja tão forte para levar o preço do ativo nos 8h13, tá? E nessa faixa de preço, acho que Movida é oportunidade. Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro deu uma recuperada, graças a Deus. Comprei Petro aqui nos 29,79.
né, achando que ia se segurar e foi para 38,2 de FIBO, perdeu e está abaixo, né? Quando a gente faz isso, essa FIBO aqui perde a sua finalidade, mas eu vou deixar ela aqui por enquanto, por questão de memória desses preços, e começa dando uma recuperada, com volume até crescente. A gente imagina o quê? Traçar a FIBO para ver os pontos de retração dessa pernada, tá? Primeiro ponto, 30,49. Segundo, 32. Terceiro, 33,51. Bom, vocês me perguntam, o que é que você pretende fazer, Diomedes? Cara, acima dos 30,49, eu vou botar stop loss e deixar o ativo andar. Tem muito o que dizer, não. Vou proteger o capital porque, infelizmente, né, aí eu vou trazer a política para cá. Infelizmente, a gestão da Petrobras no governo do PT foi desastrosa. E o mercado tem memória. Quando se trata em algo que envolve muito dinheiro, a memória é mais forte. Então, meu pensamento para Petro é justamente esse. Somente num preço assim, tipo R$ 20, R$ 22, que poderia me chamar muita atenção para comprar o ativo, né? Mas assim, mas nesse momento, penso eu que quem está de fora fica de fora, a não ser que queira arriscar uma recuperação do preço do ativo. Vamos ver se tem essa possibilidade. Sobrecomprados, sobrevendidos, perdão. Perspectiva de vir aqui na parte de cima, ponto positivo. OBV vem fazendo topos e fundos descendentes, não deu sinal ainda de que vai reverter essa queda. MSD começa a fazer uma curvinha aqui, ó, tanto historiograma quanto a parte de baixo. A queda desesperada dá sinais de que está acabando, né? Esse pavio esquerdo positivo dá essa perspectiva também de que está se acabando para ter uma recuperação no preço do ativo. E aí, fica de olho nesses pontos. 30,49 rompeu, ficou acima. Eu vou botar meu stop loss aqui, no 30,49, e deixar o ativo andar. Se o ativo for nos 33,51, eu vou botar o stop nos R$ 32. Se conseguir romper, eu vou subindo. Mas pensou que vai ser difícil nesse momento acontecer isso. Saindo de Petro, vamos para Pomo. Nossa, o que foi que aconteceu com o Pomo? Dum, 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 dum. Caraca, meu. Caraca, meu. Mas chama atenção, né? 2,43 não deixa de ser oportunidade, tá? Tá? Perdeu essa vez aqui, mas muito difícil perder 2,43, tá? Perdeu aqui, mas foi ponto. Aqui foi ponto que eu comentei com vocês. Valeria a compra, recuperação fantástica. Aqui, recuperação fantástica. Eu não vendi Pomo. E agora eu tô negativo em Pomo. Né? Bateu aqui, eu comentei com vocês que eu não vendi. Acreditei que pudesse vir bater de novo, mas não foi. Desceu e desceu com uma ladeira com muita força. Os resultados de Pomo não foram muito satisfatórios, mas terminou com lucro, cara. O resultado, né? Então, isso faz a diferença. E 2,43 graficamente é um ponto interessante. Vejo que teve o primeiro pavio que segurou, tem o segundo pavio que também segurou, o volume já perdeu a sua força, né? Acho que os compradores vão começar a entrar aqui. Penso eu que nessa freada aí, dessa velocidade com que caiu, a gente deve descer mais um pouquinho. Quem sabe vir aqui nos 2,37, 2,33, né? Então, vale se pensar em comprando um pomo de novo, né? Quem saiu, parabéns. E vale começar a se pensar na entrada. Sobrevendidos, IFR. MSD, queda desesperada. OBV também. Então, o ponto de segurar pode estar próximo. Tá? Pode estar próximo. Então, fiquem atentos com a possibilidade de oportunidade aqui. Tá bom? Saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio segue insana, mas a gente começa a ver que acima desse preço aqui tá difícil de Prio romper. Tá? Eu já vou até traçar um certo suporte aqui. Suporte não, resistência 37,78.
tá sendo difícil, foi uma, duas, três vezes e não rompe, tá? Pode ser que o momento de já está acima de 261 pontou de fio, da última pernada, tá? Então pode ser um momento que a correção está se aproximando. Então fique atentos quanto a isso. Veja que interessante, o volume fantástico aqui, alto acima da média, acima dos anteriores, e faz um candle tão pequenininho e não consegue romper os 37,70. Então chama a atenção de vocês para isso, né? A orientação de botar o stop loss aqui, deixar o ativo andar, permanece. E eu tô achando, tá com cara, tá próximo dos sobrecomprados. Começa a dar uma perspectiva de que vai dar uma corrigida finalmente, Prio, né? Tomara que sim, né, cara? Tomara que sim. Que aí a gente pode entrar. E quem tá aí pode ser o momento de realizar também, beleza? MACD vem subindo, mas dá uma indicação, pelo menos no primeiro momento, que tá perdendo a sua força, tá? E o OBV também dá uma indicação que não tá conseguindo romper essas resistências aqui e pode vir uma correção a qualquer momento, né? Dá certeza de correção ainda? Ainda não. Então o ideal é bota seu stop, pensa no seu financeiro, bota seu stop e deixa ver o que vai acontecer com o ativo. Tá com cara que a qualquer momento pode engatar uma correção, tá? Saindo de Prio, vamos para Ryzen. E Ryzen, pessoal. Ryzen. Bom, eu comentei com vocês que vinha aqui a possibilidade de acumulação, tá? Mantenha esse pensamento. Bateu em 3,87 e segurou bonito. Volume de comprador interessante, um pavio interessante. Chegamos, e é o que é interessante. A gente veio, a retração foi até 50% de fio, né? Veio, começou a fazer uma zona de acumulação, deu uma sapecada para cima, bateu em 61 na mais antiga, mas vejam que veio testar os 100% de fio, tá? Então, retração até os pontos, chegou até próximo do extraordinário, mas quando isso acontece, a gente imagina que vem testar os 100% de fio. Testou e segurou. Lógico que não dá uma perspectiva mais que dê um substrato maior de que vai segurar, mas ter essa segurança, a formação desse pavio aqui, esse volume aqui, dá uma perspectiva assim, que vai segurar nessa faixa de preço. Que abaixo desse preço aqui, Ryzen é vista pelo mercado por um preço muito barato. Então não vale a pena deixar a Ryzen perder aqui, tá? Então essa perspectiva de que está acontecendo uma zona de acumulação aqui ainda persiste, então é uma oportunidade de baixar preço, médio, em Ryzen. E FR chegou próximo dos sobrevendidos. Ainda tem caminho para ir para lá? Tem. Mas acho que não vai ser esse caminho a ser percorrido, tá? E OBV veio fazendo topos e fundos assim, quer dizer, veio se segurando, tentou romper e voltou um pouco, tá? Mas veja que não voltou com muita força como nos anteriores. Até pelo preço do ativo, né? Não se equiparou. Então pode ser que comece a fazer topos e fundos ascendentes aqui. MACD já dá uma perspectiva que vem mais queda no preço do ativo, tá? Com quem eu ficaria? Com o MACD. Mas a queda seria testar mais uma vez aqui, os 3,87 no máximo, tá? Talvez nem chegue lá, tá? Talvez nos 4,5, 3,97, 3,98. E daí para cima, não para baixo, tá? Ryzen eu vejo também como oportunidade. Penso eu que está na faixa de preço que o mercado considera barato. Não sei os fundamentos dela, então vale a pena abrir o status invest, ver lá preço pelo valor patrimonial, o ROI, o ROIC e o ROA, como é que andam, e o preço por lucro. Tá? Dá uma pesquisada nesses ativos aí, ver se estão em pontos positivos, tá? Se tiverem sendo positivos, então pode ser um estímulo maior para comprar a Ryzen nessa faixa de preço. Beleza? Saindo de Ryzen, vamos para a Redditor. Redditor tem se segurado aqui nas 29 e 22 e não tem conseguido fazer movimentos bruscos. Olha que legal, essa vinda aqui
fantástica que aconteceu, né? 607 milhões. E o pavio que faz, né? Bem esse pavio aqui, mas não consegue representar o volume, né? Depois uma barra aqui que deveria ser essa barra devia estar no candle, ser no candle anterior, né? E esse candle aqui ser um pouquinho diferente, mais vendedor, mas não foi. Então penso que a galera tá segurando o preço do ativo de Redditor aqui a hora. Redditor vai apresentar seus resultados amanhã, galera. Então pode ser que cause alguma estabilidade aí no preço do ativo. E a depender dos resultados, obviamente, cause um ânimo, né? Eu não sei o que os analistas vêm projetando para a Redditor, mas a depender se forem positivos, assim, pode vir uma queda na segunda-feira e depois uma recuperação interessante, tá? Redditor fica de lado, né? Não dá uma indicação nem que vai para cima nem que vai muito para baixo, tá? Tá na zona de fundo, então pode ser que aqui esteja se formando também, assim como em Ryzen, uma zona de acumulação, tá? IFR em direção aos sobrevendidos, MACD com aquela indicação que pode vir mais queda, sim, senhor, tá com essa indicação. E o OBV vem numa leve tendência de queda, né? Parecia que ia reverter aqui, não conseguiu reverter, mas continua nessa leve tendência de queda. Então, Redditor, por enquanto, a não ser que você queira se posicionar devagarzinho aqui, para não ter muito susto mais na frente, vale a pena fazer isso. Que está de fora, aguarda mais um pouquinho. Lembrando que Redditor divulga seus resultados amanhã. Saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar, quem vendeu aqui, fantástico. Perdeu 38,2 de FIBO, mas se segura aqui nos 3,59, né? E segurou bonito, tá? Essa FIBO anterior aqui eu vou deletar porque perde sua finalidade. Volume aqui interessante, o de sexta-feira nem tanto. Pensou que vai segurar aqui na faixa 3,59. Perdendo 3,59 e 3,51, cara, é compra, tá? Como nos outros momentos já aconteceram isso. Compra com a largada próximo dos 3,85. Se romper, quem sabe até nos 4,01. Vamos ver os outros indicadores. IFR próximo dos sobrevendidos, ponto positivo. MACD ainda dá uma indicação que vem mais queda por aí. OBV nem tanto, né? Totalmente contrário, tá? Se eu fosse pensar em Sanepar ainda tem cara que vem testar 3,59 de novo, beleza? E aqui deve dar uma estabilizada para depois dar uma arrancada novamente para cima, tá? Saindo de Sanepar, vamos para TRPL4. TRPL4 dê uma indicação. Ó, galera, essa faixa de preço aqui como é perigosíssima, né? Perigosíssima, né? A gente voltou para cá, bateu e o pessoal bateu no preço do ativo, né? Então aqui é uma zona interessante para fazer umas certas realizações e aqui nos 23,28 e abaixo disso é uma zona interessante para fazer as compras, né? Acho que o mercado tem feito isso com uma frequência muito interessante nesses últimos tempos, né? Nesses últimos meses, tá? Comprar aqui, vender aqui. Comprar aqui, vender aqui, tá? Aqui está voltando para a zona de compra, bota a TRPL4 na carteira e se entender que o lucro é interessante, vender, tá? Comentei com vocês aqui sobre essa possibilidade de compra, de voltar para esse caixote aqui e agora eu só não falei, quer dizer, eu não lembro se eu falei com a possibilidade de venda aqui, tá? Mas aqui é uma compra bem tranquila, mesmo. Volume bem interessante, constante nos dois últimos pregões, né? Acima da média anual de 21 períodos, deu uma recuperada depois de uma queda brusca, já deu uma recuperada aqui. IFR veio próximo dos sobrevendidos, então tem caminho para recuperar para cima, bom sinal. MSD dá uma perspectiva mais negativa, mas nem tanto, né? Começa a se equilibrar mais aqui. E o OBV vem fazendo topos e fundos ascendentes
bem levezinhos, mas vem fazendo. E aí, saindo de TRPL4, vamos para Vale. Vale que foi uma surpresa maravilhosa aí. Quem comprou Vale no 6660 ou 6630, cara, se deu muito bem, né? Essa compra aqui foi meio que cantada, só não lembro que eu falei de Vale na semana passada, assim, 38.2 ter atenção, tá? Então foi isso, creio eu que foi isso, tá? Rompeu, tá acima, volume maravilhoso. O que é que a gente imagina? Cara, Vale tem que ficar no mínimo acima dos 77,70, tá? Pra gente começar a imaginar alvos mais acima, tá? No mínimo, se ficar acima dos 80 e 82, mais satisfatório ainda. Beleza? Batendo aqui, segurando. Se fizer um candle para fechar acima dos 82,30, melhor ainda. Então, acho que vale ter tranquilidade. Tá acima dos 38 pontos. Se for pensar no stop, bota abaixo dos 38,2 e deixa o ativo andar. Beleza? IFR próximos nos sobrecomprados, né? Isso chama atenção. OBV apontando para cima e MSD também. Não chega a ser aquele para cima muito acelerado, muito íngreme, né? Mas chama atenção isso. Chama atenção isso. Pode ser que venha um momento de dar uma descansada no preço por agora, tá? Deixa eu ver como está nas bandas de bola aqui. Bandas de bola estourou completamente. E voltando para cá. Voltando para cá, volume, um candle expressivo, tá? Se tiver uma correção, acho que bota o stop um pouquinho abaixo de 38,2 de FIBO. Você pensa no seu financeiro e deixa o ativo ver como é que ele vai se comportar na segunda, terça e ver como é que ele vai fechar nesses dias, tá? Antes de tomar uma decisão mais forte quanto à realização do lucro, beleza? E aí, saindo de Vale, vamos para Via Varejo. Via Varejo caiu bastante. Nossa, perdeu 38,2 de FIBO, está um pouquinho abaixo, mas está numa faixa em que o mercado deu uma segurada bastante no preço do ativo, né? Então, eu penso, se alguém botou stop, ótimo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar um pouquinho essa FIBO, tá? 32,2 começa a fazer uma certa resistência, vou deixar ele aqui em fúcsia para ser mais antiga. Perde 38,2. Tem esse ponto aqui que é interessante. Mas, perdendo, a gente imagina o quê? Que vai vir testar o 0%, tá? A gente pode até traçar uma outra FIBA aqui. Aqui já está mais melhor desenhado, digamos assim. Bateu, foi meio um ponto de fundo, sentiu, testou os 100, perdeu. Então, alvo, R$2. R$2 eu pensaria em comprar? Sim, senhor. Vai lá, vamos ver se os indicadores podem dar essa perspectiva mais forte. O volume veio crescente ainda, então tem força ainda, parecer mais um pouco. IFR já está nos sobrecomprados, mas não significa que não possa descer mais um pouquinho. MSD ainda dá essa pontada ainda para baixo, não é uma pontada desesperada, para dar uma ideia de que a reversão ou um repique está mais próximo. O OBV já dá esse pensamento, tá? Mas ele sozinho, não, o IFR está do lado dele. Aí vem próximo aqui de alguns suportes, tá? Então, possa ser mais provável que Via dê mais uma quedinha aqui amanhã, no máximo nos 2,22, não deve chegar talvez em um 61,8 de FIBO, e dê uma suspirada, tá? Dê uma suspirada aqui. Sem muito o que falar em Via, vamos para VEG. E aí, VEG tá insana também. Bateu em 2,61,2 de FIBO e começa a sentir, tá? Chama a atenção quanto a isso. Isso aqui vejo que os pavis foram crescendo à medida que o ativo tentou romper 261,2 de fio e sentiu já começou a dar uma sentida, tá? IFR nos sobrecomprados, MSD dá essa indicação que a queda está começando, OBV ainda não, né? Mas já fez um fundo maior que os anteriores. Então isso chama a atenção.
Acho que eu comentei com vocês, não tenho certeza, que aqui era para botar o stop, pensar no seu stop e deixar o ativo andar, né? Como o ativo andou para trás, deve ter pego o seu stop, então é aguardar uma melhor oportunidade. Foi em 2001 ponto de FIBO, praticamente reto, né? Bateu aqui nos 50 e se mandou. Então, o mais provável, o mais natural é que venha uma certa correção no preço do ativo, tá? E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem chegou por agora, seja muito bem-vindo. Lembro mais uma vez que a gente não faz indicação de compra e venda, mas estudos de análise técnica com a perspectiva aí de analisar o movimento do mercado. Se você optar por investir, tenha sempre em mente que o risco é totalmente seu, a decisão é totalmente sua. Então, faça seu dever de casa, estude também, tá bom? Nosso material é meramente educativo. E, aproveitando mais uma vez, peço a vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. No mais, que a semana seja muito abençoada para todos nós. Um abraço forte.